Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos aqui mais uma semana com mais um programa com esse nome tão bonito, Alegria, Alegria de Viver. E estamos fazendo a leitura, comentário desta obra especial, Cartas e Crônicas, do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Você pode dar uma olhada aqui, tá vendo? Eu já mostrei várias vezes o meu livro cheio de papelzinho, porque é muito bom a gente anotar, nós termos as informações aqui na mão, olha, eu abro, eu já olho nas minhas anotações, eu já sei do que se trata aquele capítulo. E fica mais fácil da gente, então, buscar essas informações. E aprendemos também com todas elas, porque quando anotamos, nós temos que ter esse esforço de resumir aquilo que estamos entendendo, daquilo que estamos lendo, apreendermos, absorvermos todo esse conhecimento. Então, se você não tem o livro, adquira, baixe um PDF, acompanhe conosco. É uma obra que é muito bonita. Como o próprio título já diz, são cartas e crônicas. Humberto de Campos nos escreve, inclusive as cartas mesmo, cartas que às vezes ele responde a determinados comentários que os encarnados fizeram, e ele vem através do Chico e se manifesta por cartas. Também nos traz crônicas, nos traz os apólogos. Então, são sempre informações do plano espiritual que chegam através do Chico, chegam para nós, e sempre muito instrutivas. Então, vamos lá, pegue seu livro, seu caderno, suas anotações, vamos em frente. Hoje temos um capítulo novo. Para quem não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs. Com alegria, como a Solange realçou mais uma vez, nós começamos o nosso novo programa, o Alegria de Viver. Você pode encontrá-lo em diversos lugares, seja na TV Mundo Maior, seja em nossa página também no YouTube. Todas estas realidades do mundo espiritual chegam até nós com a qualidade daquilo que os espíritos têm de melhor. E hoje nós vamos ter, na continuidade do livro, capítulo 16, nós vamos ver uma história muito interessante. É bom até você saber onde ela está, e se você não tem o livro, vai anotando os detalhes, porque dá para você contar em palestra, porque é até engraçada a história. É uma coisa que o Humberto de Campos está contando com os detalhes específicos para que você perceba como nós temos umas idiosincrasias, umas contradições, bem na história do Belarmino Bicas, não é mesmo? Vamos lá então, Solange, hoje ao nosso livro Belarmino Bicas. E só para a gente comentar, né? Porque no final desse livro nós vamos fazer um item com todos os nomes esdrúxulos, porque eu nunca vi uma quantidade de nome. São ótimas ideias para a gente colocar nos filhos da gente. Belarmino, Lorenzano, tem um monte de nome aí estranho, mas que não deixa de ser engraçado. É isso aí. Bom, capítulo 16. Saquarema. Saquarema, Custódio Saquarema. Lembra? Gente, tem muita coisa por aí. E o título de hoje, Belarmino Bicas. Esse nome, né? Já. Depois da festa beneficente, em que servíramos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido. Bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Bem, nós estamos vendo aqui que no plano espiritual eles também se unem em atividades festivas de caráter beneficente, porque eles já estão do outro lado da vida. Os dois trabalharam juntos. Pode até ser uma festa beneficente de alguma entidade humana. Aquele grupamento se reuniu para fazer uma festa de Natal, para fazer uma atividade da instituição, em que os espíritos também estão atuando. Então eles tinham estado num ambiente com a finalidade de ajudar. Os dois tinham trabalhado ali. E aproveitando essa aproximação com os hábitos dos seres humanos, nas ações de benemerência que as igrejas, as casas espíritas muitas vezes realizam, é que o Belarmino Bicas se aproximou do Humberto de Campos e perguntou para ele:
Bom, nós estivemos juntos, eu gostaria que você, aproveitando esse ambiente de fraternidade, de beneficência, você me fizesse um favor. E qual é o favor? Vamos ver? Diante desse comentário, Humberto ficou surpreso e Belarmino prosseguiu. Eu soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhe um assunto. Que assunto? Que assunto? Perguntou Humberto. Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38. E, como sempre fora colérico, raivoso, por temperamento, organizei, desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as minhas irritações, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Olha só que interessante. Ele se tornou espírita aos 38 anos. Depois que ele se tornou espírita, ele viveu 20 anos na doutrina, nas tarefas beneficentes das casas espíritas onde ele esteve ligado. Morreu, desencarnou aos 58. E durante esse período, ele que era muito irritado, muito nervosinho, muito cheio de pavio curto, o que ele fez? Nesses 20 anos, ele fez uma lista das principais irritações que ele teve ao longo deste período, já como espírita. E ele anotou diariamente as suas irritações, as suas exasperações. E, além de anotar, ele escrevia por que ele tinha ficado irritado. Não era só fiquei irritado, fiquei nervoso, briguei com o vizinho. Ele punha também qual o motivo, por que ele passou por essa situação. Mas ele continua explicando, Humberto. Vamos ver na sequência. Os meus desconchavos, os meus desajustes, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Ou seja, Solange, será que é verdade? Ele ia viver 80, mas o cara era tão pavio curto, tão irritadinho, que com 58 ele apagou. Ou seja, 22 anos ele desperdiçou de um corpo que estava preparado para aguentá-lo até os 80, mas que não conseguiu aguentar mais do que 58. E ele chega então no plano espiritual na condição de um suicida. Não porque tenha bebido veneno, porque tenha dado um tiro no corpo para aniquilar-se, mas porque foi abreviando, cortando pedacinhos da sua saúde, com as exasperações, com as irritações, de forma que o corpo não o aguentou. E ele então é considerado, como aliás o próprio espírito André Luiz, no livro Nosso Lar também é considerado um suicida indireto. Mas ele vai terminar a solicitação agora no próximo pedacinho da leitura. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, por ninharias, quanta asneira em nome do sentimento. E então Belarmino apresenta a Humberto um curioso papel, obviamente do plano espiritual, ele carregava com ele essas mesmas anotações. E ao apresentar este papel, Belarmino diz ao Humberto: conte o meu caso. Você que escreve para os encarnados, conte para aqueles que estejam ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo, das brigas, das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e aborrecimentos. Explique ao pessoal da terra que mau humor também mata.
Bom, aqui nós já estamos aprendendo com a vítima do mau humor que estas são atitudes mentais corrosivas. São comportamentos que são muito nocivos para o equilíbrio biológico. E você vai entender que, com base nisto, que aliás faz parte até da rotina de muita gente, não é, Solange? Melindres, ficar... lembre-se quando você discutiu em casa, seja com o marido ou com a esposa, quanto tempo vocês ficaram de cara virada um para o outro. Às vezes um foi até dormir no outro cômodo, ou outro xingou todos os antepassados daquele com quem estava discutindo, e isso foi ferindo, xingou mais para ferir a suscetibilidade. E então o orgulho fica assim fumegando. É como você colocar fogo debaixo de uma superfície em que o fogo não aparece, mas ele está lá, uma mina de carvão que pega fogo, nunca mais será apagada, porque ela vai consumindo o combustível e vai ficando ali, fumegando. Então você vê quanto tempo leva. Uma coisa que poderia ser simplesmente um mal-entendido, que um pedido de desculpa resolveria, o orgulho fala, não, a culpa não foi sua, a culpa é dela, a culpa é dele, eles têm que pedir desculpa e você tem que ficar difícil para que isso não aconteça novamente. E então, sistematicamente se irritando no trânsito, nas conversações que você não concorda, nas disputas comerciais ou nas disputas profissionais no seu trabalho. Tudo isso vai fazendo com que a estrutura equilibrada do corpo físico comece a ser rompida. E essa ruptura começa a produzir um abreviamento, uma diminuição do tempo de funcionamento do corpo, que poderia durar mais, mas que de repente vai ficando fraco, doente, com problemas e acaba perecendo mais cedo do que devia. Nós vamos encontrar essa explicação também lá no livro Missionários da Luz. A terceira obra que o Espírito André Luiz escreveu através do Chico e que nós já falamos, já lemos todos os seus parágrafos no nosso programa O Espírito da Letra. Lá você vai encontrar a referência que os espíritos fazem aos espíritos completistas. Mas eles vão explicar como chegam do outro lado encarnados que morreram muito endividados por exatamente acabarem com o corpo antes do tempo. E isso é muito importante, porque dependerá do administrador a durabilidade do veículo, do carro que ele está guiando. E é natural que quando você não cuide daquilo que é algo tão importante para transportar você para lá e para cá, você de repente se veja na mão. Já pensou quando você não troca o óleo, quando você não olha as correias, os diversos componentes do motor do carro que deveriam ser observados periodicamente? Aí você precisa ir num lugar com urgência e o carro não anda. Ele realmente deixou de funcionar pelo descuido do seu motorista. E na hora mais importante, ele falha. Da mesma forma acontece com o nosso corpo. Então você está vendo aqui que do lado de lá, Belarmino é um espírito como nós, que já perdeu o corpo físico, que viveu a vida material e que agora está aprendendo a duras penas, já na condição de suicida involuntário, que ele desperdiçou 22 anos da sua vida física com irritações. Não é com droga, com uma vida aloucada de desgastes. Não. Não foram com substâncias químicas corrosivas. Não foi com nada disto. Como a gente pensa às vezes que isso é que é o problema. Não. Foram 22 anos que não foram vividos por causa das reações emocionais adulteradas, do seu estremecimento, da sua raiva, da sua irritação com tolices, com bobagens, como ele disse aqui.
conte para as pessoas que mau humor também mata. Mau humor. E aí nós vamos ver Humberto de Campos fazendo a leitura, não é, Solange? Isso mesmo. Vamos Ele lá. diz o seguinte: foi então que passei à leitura da interessante estatística de irritações, que não me furto a satisfação de transcrever. Berlamino Bicas. É o nome do documento. Então ele pega o documento e lá está escrito, em cima, Belarmino Bicas, tracinho, número de cóleras e mágoas desnecessárias, com a especificação das causas respectivas, de 1936 a 1956. Este é o frontispício do documento. 20 anos. 20 anos, Solange. 20 anos que eu sou espírita, que eu agora descobri o Consolador prometido, vindo a me salvar dos meus defeitos. Vamos lá, como eu vivi esses 20 anos de beleza? Vamos lá. 1811, Irritações, vamos dizer assim, em razão de contrariedades em família. 906 irritações por indispor-se dentro de casa em questão de alimentação e higiene. Não são as mesmas irritações de cima. 1811 são contrariedades na família. Agora, 906, porque ele não gostou da comida, não gostou da limpeza que foi feita e ele se indispôs no ambiente familiar 906 vezes por causa disso. 1614 irritações por altercações, desavenças com a esposa, em divergência na conduta doméstica e social. Que roupa é essa? Não gostei. Está feio. Vai trocar. Ah, não. Desse jeito não dá. Olha só que bagunça. Você largou as coisas mal administradas. Essa gaveta a roupa tá toda mal dobrada. 1614 discussões com a esposa em divergências na conduta doméstica e social. 1801 irritações por motivo de desgostos com os filhos, genros e noras. Ai, meu Deus do céu, esses meus filhos, essas mulheres que eles escolheram não servem para nada, elas não têm condições. E os maridos delas então? Oh, meu Deus do céu, meus genros preguiçosos, eu não concordo com eles, eles torcem para um time que eu não gosto. Então, 1801, desavenças ou irritações por esses desgostos, tolices com filhos, genros e noras. Agora e com os netos? 11 por descontentamento com os netos. Ai, meu netinho é tão lindo. O neto acho que ele é mais paciente, né? Os netos, o pai. Só 11. Só 11. Só se irritou 11 vezes. E olha que as crianças são traquinas, são arteiras. Mas aí ele perdoa, ele releva. Só 11 vezes ele ficou descontente com os netos. Mas aí vamos voltar à área dos 1000. Carga total, 1015 irritações por entrar em choque com chefes de serviço. 1333 por incompatibilidade no trato com os colegas. Então é 1015 com os chefes, 1330 com os colegas do trabalho. 1012 em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. Atendentes, garçons ou vendedores que não foram muito atenciosos, não explicaram direito. Ao longo de 20 anos, foram 1012 irritações por reclamações a esses fornecedores ou lojistas por coisas pequenas. 614 por mal entendidos com vizinhos. 315 irritações por ressentimentos com amigos íntimos. São amigos, mas eles também me irritam. Eles também são folgados, eles são espaçosos, eles falam demais, eles reclamam de tudo, e tem isso e tem aquilo, come muito. 315 irritações com amigos íntimos. 1089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas.
essa irritação, esses funcionários, esses empregados que não fazem o trabalho que deveriam fazer, estão lá para atender as pessoas e atendem mal, esses funcionários que fazem pouco caso, que não trabalham direito como deveriam, são melindres, coisas pequenas. Deixam a fila sem andar, não é? Ah, eu tô aqui faz 2 horas nessa fila, não tem ninguém trabalhando nessa repartição, eu já protocolei aqui semana passada, eu já enviei o e-mail e ninguém me responde. 1019 irritações por melindres diante do descaso de funcionários e empregados de variadas instituições. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. Ah, esse barbeiro não está trabalhando direito, esse barbeiro está fazendo barbeiragem no meu cabelo, olha como ficou esse cabelo. E esse terno agora, essa calça que ficou com defeito, eu pago o olho da cara, ainda tem que vestir uma calça que está sobrando fio, que não costurou direito. Ou seja, aí também ele estava irritado. 777 irritações por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagem de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações. 419 irritações por desavenças com leiteiros e padeiros. Nem esses sobraram. O cara era uma casca de ferida. Não sobrou nenhum, é leiteiro, padeiro, barbeiro, alfaiate, sobrava alguém? Trabalhador de instituição. E ele não falou ainda nem de sogra, hein? Sogra, sogro, vamos lá. 820 irritações por indispor-se com os garçons em restaurantes e cafés. 211 irritações por se ofender com dificuldades em serviços de telefone. 90 por motivo de controvérsias. 90 não. 901. Opa, então tá faltando um aí. Desculpa, casa. Solange. É 90 aqui. 901 por... faltou o número 1 ali, ó. Então tem mais 901 por motivo de controvérsias em casas de diversão. Uau, até quando ele vai se divertir, o cara briga. Tá estourando. Ele tá se divertindo. Acho que a diversão dele é brigar com os outros, Solange. 911 motivos de irritação em discussões em casas de diversão. Sai da minha frente, tira essa cabeça que eu quero ver o filme, você tá com esse cabeção. Ou, dá um espaço para eu dançar nessa pista. Só você. Meu pé, só você. Você não tem? Deixa eu me divertir também. Só você que quer cantar. Você não gostou? Eu fui cantar no karaokê, você fez cara feia, você não achou que eu sou afinado? Um dia eu falei para um amigo meu que tinha o hábito de ser o grande gogó de ouro do karaokê que ele ia há muitos anos atrás. E ele foi então, me levou, porque ele queria que eu visse ele cantando. E ele cantou, cantava razoável. Daí ele falou, e aí, o que você achou? Você canta bem, só que você semitona. Semitona? Quer dizer, em vez de ele cantar no tom, em algumas passagens, ele exagerava para mais ou exagerava para menos. É uma forma educada de você dizer que ele desafina. Ele ficou ofendido. Ele me levou para que eu elogiasse, porque ele achava que eu entendia de música. E, na verdade, quando eu falei para ele o que ele fazia, ao invés de ele agradecer e pensar, poxa, acho que eu vou entrar num curso. Ele tinha uma voz boa, ele tinha uma boa dicção, mas ele já estava acostumado a que todo mundo o elogiasse sem que ninguém apresentasse para ele um defeito. E eu disse a ele, porque foi para isso que ele me levou, me convidou para ir, que ele estava semitonando, ele estava desafinando. Na hora, em determinados trechos da música, ele não estava afinado. Em vez de ele entender que isso seria bom para que ele aprendesse e fizesse um curso, ele ficou ofendido. Eu desafino, eu semitono. Então, e ficou irritado quando o seu orgulho ficou ferido da diversão. O que mais, Solange? Tem mais aí. 815 irritações por abespinhar-se. Essa palavra eu não conhecia. Abespinhar-se, irritar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. Também em respeito à fé alheia, ele também se irritava quando tinha que discutir isso.
E as pessoas que não pensavam como ele, que queriam impor, e ele se contorcia, ele se obstinava em defender seu ponto de vista e acabava nervoso. Além das 815 irritações por matéria religiosa, ele ainda teve mais 217 por incompreensões com os irmãos da própria fé na casa espírita. Imagina, 217 irritações por desajustes vibratórios de companheiros da mesma crença, no mesmo templo de oração. 901 irritações por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Nossa! Ele ficava imaginando que tal coisa poderia acontecer e aí ele já ficava nervoso, irritado com essa possibilidade. Ele teve um sonho ruim e já levantou dando coice. Ele, não, vai acontecer alguma coisa ruim. Ah, eu ouvi dizer que o chefe quer falar comigo. O que será que ele quer? Por que será que ele vai me mandar embora? O que será que eu fiz de errado? Já briga com o vizinho, já briga com a funcionária da casa. Chega lá, ele percebe, não, o cara não quer falar com você. Acho que foi errada a informação. Não era para você, era para um outro. Aí o nego ficou nervoso à toa. Ou alguma coisa ele esperava que fosse acontecer, ele já ficou soltando fumaça pelas ventas e aquilo não aconteceu. Quantas vezes? 901 irritações por tolices desse jeito. Você imagina, se um dia, se um ano tem 365 dias, você ter 900 irritações é quase você ter uma irritação diária por 2 anos e meio seguidas. Se for um ano. Se você imaginar 360 irritações vezes 2, dá 720, mas são 901. Ou seja, são 2 anos e meio que todo dia você se irritou de maneira imaginária. Nada aconteceu de ruim. Você que pensou, você que interpretou. Alguém fez uma brincadeira com você, você já se irritou achando que era sério e não percebeu que era apenas uma gozação. Então você vê, ao longo de 20 anos em que ele já era espírita, ele teve que total, Solange? Então, olha vamos lá. fechar a conta? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Total, 16.386 exasperações inúteis. Inúteis, gente. Não tem corpo que aguente uma coisa dessa. Esse o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 dissabores dispensáveis em 7.300 dias de existência, que são os 20 anos. E isso, neste período, esse lustro, que é o conjunto de 5 anos, nesses 4 lustros mais belos da sua passagem no mundo, porque estavam iluminados pelos clarões do Evangelho vivo. Puxa vida, eu vou até fazer a conta aqui, ó. São 2 irritações e meia quase por dia. Imagina isso. 2 irritações e meia por dia. Imagina você se irritar 2 irritações e meia por dia. Todo dia, fim de semana, feriado. O dia que você não se irritou, você acumulou para o dia seguinte. Então aí são 5. No outro dia você se irritou 5 vezes. Se passou um dia tranquilo, um dia que você ficou sozinho, se é que você não se irritou com você mesmo. No outro dia você já se irritou 5 vezes. Todo dia é uma dose de veneno diária que você toma 2 vezes e meia. Olha que absurdo isso. E então, o que nós temos aqui? Nós temos o final. Segue Humberto de Campos dizendo: cumpro o seu desejo, o desejo dele, de tornar conhecida a sua experiência, que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades, embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de espírito loroteiro, espírito que cria, que faz as lorotas, que traz as mentiras.
Um espírito gozador, né? Isso. Aí a gente vê, o mais interessante é que Belarmino anotou tudo isso. Imagine você anotar todas essas recaídas, irritações, você ter lá no papel comprovado que você passou por isso. É um belo exame de si mesmo. Olha, me lembrei muito desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, que nós também estamos lendo, já lemos inclusive no nosso programa O Espírito da Letra. Porque logo no capítulo 1, nós vamos encontrar o quê? Veja o que ele diz aqui, olha. Nossa mente é, deste modo, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil. Plasma é matéria delicada, matéria sutil, que se exterioriza incessantemente de nós e oferece recursos àquelas figuras de nossa imaginação para que elas se tornem verdades, para que elas fiquem plasmadas em nossa volta. Elas ganhem objetividade sob o comando dos nossos próprios desejos. Nossa mente produz energia e as imagens mentais da irritação, da raiva, da insatisfação, da crítica, elas ganham vida, vestindo-se com esse plasma sutil que nossa mente produz. Mas olha o que mais que ele fala aqui. A ideia é um ser. Pense no que é um ser. Você não entende, às vezes, o que André Luiz está falando, a gente não entende, porque a gente não vai mais a fundo no significado de cada palavra. Você tem a sua identidade, você é um ser, mas outros também são seres. Seres são os que têm existência fora de você. Tudo que existe fora de você é um ser. Pode ser um ser inanimado, pode ser um ser vegetal, pode ser um ser animado, um ser vivo, já da semelhança à sua. Tudo é um ser, ou aquilo que tem existência. Então ele está dizendo aqui, a ideia. Qual é a ideia? Você tem uma ideia na cabeça, não é? A gente fala assim, coisa estranha. A ideia, diz André Luiz, é um ser organizado pelo nosso espírito. Um ser que você, como espírito pensante, põe no mundo, organizado, ao qual o seu pensamento dá forma, o seu pensamento modela, e a sua vontade imprime movimento e direção. O seu pensamento modela a imagem daquilo que você está pensando, e a sua vontade, ela imprime movimento, não é uma estátua. Você não está pensando em uma coisa que fica parada. A sua vontade dá movimento. E ao mesmo tempo, se você está direcionando o pensamento para alguém, endereça essa imagem, este ser, na direção da pessoa, na direção do lugar, na direção daquilo que você está pensando e tem vontade. Então, quando você vê uma coisa que te indigna, e você fala assim, bem que essa pessoa podia sofrer muito. Quando você vê alguém passando correndo, você está de carro e um maluco passa com um carro a 200 km, e você fala assim, bem que podia encontrar um poste pela frente, quebrar a cara nele. Você está endereçando uma ideia que é uma força viva fora de você, que você mentaliza como um acidente e que a sua vontade imprime movimento e direção, na direção daquele espírito que está guiando aquele carro. Isso é uma força viva. Olha que interessante e que sério. Como isso é grave na nossa estrutura de produção de matéria através do pensamento. Então, imagine você se irritando 2,5 vezes por dia. E olha, eu estou dizendo esse número porque, Solange, tem gente que se irrita mais do que isso. E se irrita no trânsito, e se irrita em casa, e se irrita no serviço, se irrita quando vai almoçar com o atendimento, se irrita todas as críticas que nós fazemos, a coisas com as quais nós não concordamos,
geralmente não são críticas para resolver o problema, são críticas para denegrir uma pessoa, denegrir uma circunstância, denegrir uma situação. São irritações. E essa irritação, você produz como um ser no seu pensamento. Você dá forma. Porque o seu pensamento é como se fosse uma fábrica, vamos dizer assim. Você já ouviu falar num negócio chamado betoneira? Betoneira. Os pedreiros chamam bitorneira. Bitorneira, pega na bitorneira aí. A betoneira é um negócio cilíndrico que tem motor. Essa pequena, que se faz em pequenas obras. E você coloca ali dentro cimento, areia, pedra e água. Aí você liga o motor e ele fica girando. É um misturador de concreto. Existem aqueles caminhões betoneiras gigantescos, mas eu estou falando desse pequenininho, que é fácil de você imaginar. Então a sua mente é como uma betoneira. Você fica lá, girando, girando, girando. E que materiais que você põe? Você põe cimento, areia, pedra? Não, você põe crítica, você põe negativismo, você põe desejo de vingança e você direciona isso. Seu pensamento está produzindo com essas matérias uma forma, um ser. E aí este ser que agora seu pensamento já girou bastante, misturou bem, você tem vontade de que ele se dirija para alguém. Não é para ficar em você. Você vai querer que aquilo caia em cima da cabeça do seu cunhado, da cabeça do seu chefe, da cabeça do seu funcionário, da cabeça do seu sogro, da sua sogra, numa briga em família da cabeça com aqueles que você não consegue convencer, você está vibrando com ódio daquele cara. Isso não é apenas uma alteração física. Isso vai chegar a essa pessoa, mas ao mesmo tempo vai destruir o seu equilíbrio. Porque, obviamente, em vez de você colocar na sua betoneira coisas suaves, coisas bonitas, já pensou fazer uma coisa assim com perfumes, pétalas de flores, coisas que são agradáveis, belezas que você pode mesclar, misturar e depois oferecer? Vamos fazer de conta que ao invés de você pôr pedra, tijolo, caco de vidro, você colocasse farinha, ovo, essências de baunilha, e você girasse aquilo para produzir um bolo, um pão, e você levasse isso para outra pessoa, coisa linda. Você estaria produzindo com a sua mente coisas positivas. Mas, quando a gente não faz assim, o que acontece? A gente começa a desgastar a nossa capacidade, porque essas coisas estão em nós, e nosso organismo absorve isto. Aquilo que a gente emite volta para nós também. É o que o Henrique de Luna, o médico, lá no capítulo 4 do livro Nosso Lar, explica para o André Luiz, quando conta para ele que ele era suicida involuntário. Como que ele se matou? Você se exasperou, você ficava nervoso, você se irritava, e esta irritação atraía para você entidades igualmente irritadas. Quer dizer, então, se eu coloco o caco de vidro na minha betoneira mental, se eu coloco todos esses entulhos, então aqueles que são iguais, eles vão vir, porque a gente vai usá-los também. Você atrai tudo que é caco de vidro, tudo que é espinho, tudo que é pedaço de ferro, tudo que é prego enferrujado, arame farpado. Fica aí dentro de você. E isso não é bom para ninguém, para nenhuma estrutura biológica, que é o que fez com que Belarmino chegasse mais cedo do outro lado, não é, Solange? É isso mesmo, eu estava pensando nisso que você falou agora há pouco, porque aqui Humberto de Campos conta sobre o Humberto, todas as atitudes que ele teve. Ele não está nem considerando isso que você acabou de dizer, a questão das companhias espirituais, que a gente sabe que se você está vibrando desse jeito, como ele estava vibrando, com raiva, com mágoa, com irritação, quantas companhias espirituais provavelmente ele também não adquiriu, né? Espíritos que se aproximavam dele e ficavam com ele, estimulavam ainda essas condutas de raiva, de irritabilidade. Então, tudo vai dessa sintonia que a gente busca ter, daquilo que a gente coloca, como disse o André, na nossa betoneira. Lembrando que se você coloca nessa betoneira flores, perfumes, cores, então isso se dá, por exemplo, através de uma prece.
Isso, quando a gente faz uma prece para uma pessoa, nós endereçamos essas energias, essas coisas positivas, esse amor que chega, como o André disse, esse plasma que sai de nós, das nossas ideias, ele ganha vida e ele vai até essas pessoas. Você leva essa energia boa, positiva, você consegue tratar, envolver de uma forma muito boa as pessoas, como se você levasse para elas as cores, as flores. Então nós temos que escolher aquilo que desejamos. E esse é um belo exemplo do Bellarmino, que eu acho que ele levou 20 anos fazendo todas essas anotações. Mas será que logo já, nos primeiros 2 anos, será que ele não parou para pensar? Será que ele, para poder modificar suas atitudes? E é isso que nós temos que sempre lembrar. A gente tem esse tempo, sempre é tempo de modificarmos. E eu escuto muito, André, dessas pessoas que dizem pra gente, elas falam, mas eu não consigo, ele me irrita muito e eu não consigo, eu tenho que soltar os cachorros, faz parte de mim, eu sou assim, eu solto mesmo os cachorros, eu tenho que botar pra fora. Então, você não faz um esforço para modificar sua conduta. E assim você vai carregar isso por anos e anos a fio. E vai ter a companhia negativa de outros espíritos que são agressivos, violentos, que também gostam dessa arrogância e vão usar você. E então você se abastece não de coisas boas. E aquilo que você está atacando vai voltar-se contra você, porque a pessoa que você está descontando sua raiva, ela vai ficar também com um ressentimento vibratório a seu respeito. Diferentemente disso que a Solange acabou de dizer muito preciosamente, que é você envolver uma pessoa que não te faz bem em vibração de amor, em vibração de carinho, pedir a Deus que a abençoe, que ela possa entender naturalmente os problemas de uma forma mais calma. Você vibrar positivamente é a forma mais fácil de você abreviar caminhos, abrir portas, de você conseguir que essa pessoa acabe gostando de você espontaneamente. Porque você envolveu-a com esse plasma perfumado, colorido, com esse plasma macio. Agora, já pensou se você joga em cima da pessoa um casaco de espinhos e ela tem que ficar lá brigando com os espinhos mentais que você jogou sobre ela? Ela vai ficar com raiva de você. Mesmo que ela não saiba conscientemente que você quis aquilo, mas ela se sente mal na sua presença. Ela não é simpática a você porque sabe que você não, seus santos não batem, não é mesmo? Assim que a pessoa fala? Então, mas o Bellarmino está nos ajudando. Faça você as suas contas, porque de verdade, como a Solange falou, se nos primeiros 2 anos Bellarmino não fez uma autoanálise, ele jogou fora inclusive os 20 anos que esteve lá. Ficou fazendo o que lá? Só ouvindo palestras, servindo água, participando das palestras sem fazer nada para si mesmo? Ele jogou no lixo os 20 anos, além dos outros 22 que ele abreviou sem ter vivido, porque se envenenou durante esse tempo todo. Poderíamos dizer que se ele ficou 16.386 vezes nervoso em 20 anos, ele jogou fora 42 anos da sua vida. Quando era espírita e depois quando abreviou a vida física por não ter conseguido se equilibrar com tudo que ele ouviu na mensagem do Cristo. Então, fica aí. Bom conselho. Obrigado, Bellarmino. Nós deixamos para vocês essa história interessante. Tem muitas histórias pela frente. E só para vocês lembrarem, nós temos o programa O Espírito da Letra, onde estão sendo analisadas as obras do Espírito André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier. Esse programa, que se chama O Espírito da Letra, anote aí, lá você encontra essas obras que o André citou, como Missionários da Luz, nos domínios da mediunidade, todas essas obras, várias já foram lidas, comentadas. Quem faz o programa é o André Ruiz. Então, tentando extrair, como diz o título do programa, tirar o espírito da letra. O que a espiritualidade quer dizer pra gente através dessas obras. Então, é um programa belíssimo, assista, porque você vai aprender bastante. E nós aprendemos muito com esses espíritos queridos. Então, agradecemos a participação. Isso aí. Nós nos vemos no próximo programa, no Alegria de Viver e... Vai lendo, a gente se vê na próxima história do Humberto de Campos, tá bom, gente? Um abraço para vocês, tchau!